Olá! E aí, pessoal do 3D, tudo bem? Estamos de volta, né, Rafael? É nóis. E hoje nós vamos falar de um clássico do cinema, mas é um clássico. Como é que é o nome do filme? Um clássico da Sessão da Tarde. É... Bateu recordes. Passou mais que Lagoa Azul, meu amigo. Vamos falar? Aventureiros do Bairro Proibido. Aventureiros do Bairro Proibido foi um filme lançado no cinema em 1986, dirigido por John Carpenter e estrelado por Kurt Russell. Se você nunca ouviu falar desse nome, nós vamos passar umas imagens para você. Produção? Kurt Russell também foi parceiro do Stallone no Tango and Cash. Tango e Cash, verdade. Aquele filme cheio de testosterona, bombas pra tudo quanto é lado. Aquele filme era só mostrar cara musculoso e pancadaria. E pancadaria. É o UFC cinematográfico. Pelo amor de Deus. Voltando. História que é boa. Nada. Voltando ao Aventureiros do Bairro Proibido, o Kurt Russell era um parceiraço do John Carpenter. Eles fizeram vários clássicos do cinema, como Enigma de Outro Mundo. Esse é um filme medonho, rapaz, muito legal. Eu assisti quando eu tinha 13 anos. Eu não consegui dormir depois. Verdade. E naquela época, esses filmes de terror e suspense, por causa da limitação dos efeitos especiais... Tinham mais suspense do que terror, mais, né? assim, porque eles não mostravam os monstros. Exato. Esse Enigma do Outro Mundo é um alienígena que é descongelado por acidente. Isso. E ele assimila as pessoas, né? Ele começa a copiar as pessoas. É um negócio... Então, é muito medonho. Se você lembrar aqui de Alien, de 78, O Oitavo Passageiro... Sim. O filme... tem quase 2 horas e tem 3 minutos e meio ou pouco mais que isso. Que o monstro, que o alien aparece. É muito pouco tempo, mas você tem o clima, muito tensão, né? Isso. E o Enigma de Outro Mundo vai muito nessa linha aí. Não é explícito, né? Mas exatamente. Tem muita tensão. Você quer descobrir quem é que o alienígena dominou, né? Exatamente. Muito legal. O Fuga de Nova York também, tá lembrado? Sim, Fuga de Nova York, muito sucesso. Kurt Depois Russell. teve Fuga de Los Angeles. Isso, foi em 96. E eles devem refazer esse filme aí. Eu tô ouvindo que eles estão tentando negociar. Trabalhando, estão tentando renegociar isso aí. Inclusive, o Aventureiros do Bairro Proibido, o Dwayne Johnson, o The Rock, tá cogitado para fazer o remake desse filme aí. O interessante daquela época é o seguinte, a gente que acompanhou Sessão da Tarde e cinema na década de 80, a gente tem muito filme extremamente divertido e que criou o gênero, né? Eu preciso confessar que eu assisti Aventureiros do Bairro Proibido no cinema. No cinema? Acho que eu tô com... Eu sou mais novo que você. Enfim. Mas o interessante é que é o seguinte, naquela época você tinha uma criatividade muito maior, porque hoje a gente está vivendo muito de remake. A gente está vivendo de remake, parece que a possibilidade de computação gráfica, ao invés de ampliar a capacidade... A criatividade, né? Está meio que limitando o pessoal. Então, naquela época, ou era animatronics, o cara fazia o robô que movimentava e às vezes ficava tosco e às vezes ficava genial. Vamos mostrar uma imagem do Schwarzenegger no Terminador? Ah, Exterminador... Mostra aí. Olha que horrível. Viu? Isso não era computação gráfica, isso era um animatronic. Né? Então, esse Aventureiro do Bairro Proibido, é interessante que ele mistura aventura, mistura um pouco daquela ficção fantástica, né? Que é aquele estereótipo do universo chinês mítico, né? Exatamente. Então, os caras tinham superpoderes, lutavam com Kung Fu.
tudo de que o povo queria naquela época. Misturou né? vários elementos da cultura chinesa, né? Kung Fu, Deus do trovão, Deus do vento, metralhadora Deus do relâmpago. também, né? Exato. Os caras tirando pra tudo quanto é lado. Gangue, né? Tinha as gangues, né? Tudo se passava na Little China ali. Agora, curiosidade sobre o Aventureiros do Bairro Proibido. O roteiro original, John Carpenter queria fazer um faroeste. Tanto é que o Jack Burton, no roteiro original, roubava-se não o caminhão dele, mas o cavalo dele. E ele chega na vila chinesa lá, né? Porque os chineses estão desde da corrida do ouro, né? Nos Estados Unidos. Sim. E ele chega nessa vila chinesa e encontra o mesmo imperador amaldiçoado, os guarda-costas deles lá, mas era um faroeste. E os produtores de Hollywood não queriam o Kurt Russell. Apesar de todo o sucesso que ele fez com os outros filmes, eles não queriam. Sabe quem que eles queriam? O Jack Nicholson ou Clint Eastwood. Imagina Aventureiros do Bairro Proibido com Jack Nicholson. Rapaz. Que horrível. Ou legal, né? Ou legal, né? Porque, na verdade, quando você pega Chinatown com ele, né? Que é um clássico. Um clássico, né? Aclamado pela crítica. Eu não sei, eu Clint Eastwood, Chinatown, acertei. Então a gente, eu não imagino. Ele era uns filmes mais, esse é um filme mais assim, para jovem. Você sabe que não é um filme mais cabeça, é mais a cara dele. E o personagem Jack Burton é aquele personagem bonachão, né? Não, ele não pode ser um bom ator. Não pode. Avacalhar. O Kurt Russell é o Chris Pratt de hoje. Quer fazer tudo, né? Eles querem colocar ele pra fazer tudo. Quer fazer tudo. Né? Então, mas é legal o filme. Mas o interessante dessa década de 80, vocês vão pegar nessa época Curtindo a Vida Doidado. Curtindo a Vida Doidado. É um clássico também, né? Também é um filme inspirou musical também, né? Eu lembro quando eu vi aquele filme pela primeira vez, que o cara destrói a Ferrari de coleção do pai dele. Era típico aquelas ciladas que a gente... aquelas bobagens que adolescente faz, né? Da época. Claro que eu nunca quebrei a Ferrari do meu pai. Exatamente. Mas é um filme divertidíssimo, Sim. né? É um filme musical com a trilha sonora muito interessante. É o sonho de todo adolescente, né? É o que você bolar uma aula e se dar bem, né? E se dar bem e fazer, fazer coisas ricas e legais. Né? Exatamente. Que na verdade é uma grande ilusão, né? Uma grande ilusão. Mas o cinema vive de ilusão mesmo. Né? Você não precisa ter uma Ferrari e quebrá-la para ser feliz. Né? Mas a gente está falando de uma época onde a gente tinha uma diversidade muito interessante. Sim, né? A gente tinha o Curtindo a Vida Doidado, a gente tinha esse tipo... Cita mais um aí. Que Highlander da mesma época. Highlander da mesma época, eu tinha esquecido desse, né? Então a fantasia e amarrada em histórias fantásticas, né? O Cru é daquela época, um cara que... Não, 83. 83, é um pouco antes, né? Um pouquinho antes. O Cru é de Star Wars, Guerra nas Estrelas. É do mesmo estúdio? Não. Não, eles queriam competir com o Retorno de Jedi, o Cru. Cru é interessante porque é aquela coisa de mistura de fantasia com ficção. E mitologia, né? Também, né? Tem bebendo o Ciclope. O Ciclope. Então a gente na década de 80 você tem filmes que hoje você vai ver muito mullet. O cara raspava o cabelo aqui, meio Chitãozinho Pra quem não sabe, isso aí. Meio Chitãozinho Chororó. Bota o retrato do Chitãozinho Chororó que vocês vão entender o que é mullet aí. Você vai ter efeitos especiais realmente que são mais parecidos com defeitos especiais hoje. Mas eram histórias extremamente divertidas. Muito. E com grande público. Agora, a curiosidade é que esse Aventureiros do Bairro Proibido fez muito sucesso na sessão da tarde aqui, mas foi um fracasso de bilheteria. Foi, de crítica e de bilheteria, né? Mas se você quiser conhecer um pouquinho, tem um lançamento em Blu-ray dos Aventureiros do Bairro Proibido. Dá uma checada, foi lançado no Brasil. E essa é a dica de hoje, né, Rafael? Fica a dica. Fica a dica aí, a gente vai ficando por aqui até o próximo 3D. Tchau, tchau. Valeu.